Paz de alça, meus irmãos, eis-me aqui mais uma vez com toda a humildade para a honra e glória de Altos Exércitos, né? Nosso soberano Criador, Yahushua HaMashiach, nosso irmão amado, nosso mestre, nosso rei e também salvador. Irmãos, eu estou aqui dando continuidade nesse estudo tremendo. A exemplo da semana passada, hoje a gente decidiu que eu ia fazer mais uma vez aqui na sala, né? Minha esposa, meus filhos estão... Pequenininha foi tomar banho, minha esposa tá arrumando algumas coisas lá dentro e meu garoto tá ajudando. Irmãos, eu queria mostrar algo para vocês. Fiz até um pequeno vídeo um tempo desse e coloquei. Eu queria mostrar para os irmãos isso aqui, ó, tá? Não é assim como a maioria dos irmãos pensa de cada um de nós, não, sabe? A gente tem um mensageiro que a gente respeita, os ensinamentos dele, ó, tá vendo? A história que não te contaram. Olha que lindo. Tá vendo? Então aqui tem muita coisa. Eu vou estar preparando o estudo em cima desse estudo aqui mais pra frente, tá? Que eu tô seguindo alguns exemplos, né? O irmão Arlindo, sempre que pode estar me orientando. Paz de alça, irmão Arlindo, meu irmão do coração, uma benção, tá? Assisto o vídeo do irmão Romilson, do irmão Lucas, assisto os estudos do irmão Hugo, o irmão Nelson, tá? Eu assisto os estudos da irmã Marial, que ela põe no Facebook, no YouTube. O irmão Anselmo Manuel, também de lá da África, eu também vejo os estudos dele. Segunda-feira, sempre que dá, eu estou participando dos estudos da live do irmão Arlindo, que é tremendo. E aí, irmãos, esse texto aqui, esse livro aqui, ele é muito bom, tá? O nome do autor do livro é Evaldo Alves da Silva, tá? Então é muito bom. O nome é A História que Não Te Contaram. Então eu vou estar preparando um estudo sobre isso daqui, sobre esse livro aqui, tá? Porque aqui, irmãos, aqui na minha região, aqui no Ipapimirim, eu moro especificamente no Vale das Pedrinhas. Então tem poucas pessoas que conhecem essa verdade e menos ainda que conhece a verdade e vive de acordo com ela. Então a gente tem se esforçado bastante, inclusive tem falado a nosso respeito aqui que nós estamos ensinando, irmãos, coisas proibidas da Escritura. E aí eu não entendo muito, mas é o que estão falando. E aí eu tenho visto alguns irmãos procurando uma Bíblia com uma definição melhor a respeito de Yahweh e Yahushua. Irmãos, eu queria também, eu não tenho. Então, irmão, eu tenho 8 Bíblias aqui que eu uso para estudar, tá? Eu tenho essa daqui, ó, tá? É paganizada, infelizmente, né? Também uso essa com letra grande, que de letra grande não tem nada. Também uso essa, que essa aqui é minha filha caçula que lê de 7 anos, está aprendendo a ler, meus irmãos, e está usando a escritura para aprender a ler. Também uso essa, que foi a primeira escritura que eu comprei quando eu estava no sistema. A segunda, que a primeira eu doei. Na segunda, essa é minha esposa que usa. Tá? Eu também uso essa daqui de vez em quando, porque ela tem alguns estudos, é paganizada. Também, eles chamam de Bíblia Pentecostal. Tá? Também uso para tirar algumas dúvidas, né? Questão de tradução, porque varia muito de uma para outra. E tenho essa daqui, irmãos, que nem capa tem. Tá? Essa aqui é o irmão Ronaldo que deu para minha esposa. Aí minha esposa foi e me deu. Eles chamam de Bíblia do Papai. É boa a tradução dela também. Tem essa daqui também, que pela foto vocês já vão identificar quem é aí o logo que está na página, né? Dela na frente, na capa. E tem uma aqui, que ela é um pouquinho antiga. Essa eu já uso menos, porque as folhas dela estão descolando, então eu tenho um cuidado danado com ela, porque alguns textos na tradução dela é muito boa. Que é essa aqui, irmãos, ela é grande, tá vendo? Então as folhas dela são até amarela já, né? Mas é boa, tá vendo? As folhas dela amarelas já estão bem gastas, eu ganhei. Então eu tenho um pouco de cuidado com ela, porque alguns textos dela é muito bom, e tem um texto aqui, num determinado capítulo aqui, que ela fala expressamente sobre o nome de Yahushua, a tradução do nome dele, afirmando que é Yahushua. Então eu tenho todo esse material aqui, irmãos, que eu uso. Tá? Em particular, eu tenho usado mais essa. Eu não tenho o hábito de
Irmãos, eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa, tá? As pessoas que já estiveram comigo, que já congregamos junto em denominações, eles falavam que eu era muito intenso e às vezes até radical, vamos colocar dessa forma. O que acontece? Por que eles pensam isso da minha forma até hoje? Porque eu, quando eu tomo uma decisão, eu sustento ela até o final. E eu só mudo ela se eu for incomodado pelo Ruach Kadosh, se o Espírito do Eterno me incomodar para eu mudar, eu mudo. E o que acontece? Quando eu decidi defender esse evangelho e comecei a pesquisar sobre a restauração dos nomes sagrados, trouxe isso para dentro da minha vida, para dentro da minha casa, para a minha forma de viver, o que eu fiz, irmãos? Eu arrumei uma guerra. A gente sabe que a gente entra numa guerra terrível. E o que eu fiz? Pela misericórdia de Yahweh dos Exércitos, pela benevolência de Yahweh dos Exércitos, eu fiz o quê? Eu bani de dentro do meu convívio, de dentro de mim, os nomes que nós aprendemos enquanto denominacionalista. Eu não uso mais esses termos, tá? Então eu tenho um pouco de dificuldade para estar vendo algum texto que tenha os nomes pagãos, se referindo ao meu Salvador, meu Criador. Então eu não gosto, eu particularmente, eu não gosto muito, não acho legal. E também eu tenho dificuldade para estar assistindo alguns vídeos que alguns irmãos colocam, contando justamente dessa forma. Por quê? Porque a proposta de vida para mim, na presença de Yahweh dos Exércitos, foi banir os nomes pagãos da minha vida, do meu círculo, de onde eu estiver. Isso é coisa minha, do irmão Leandro, tá? Mas a gente tem que ter um equilíbrio, né, meus irmãos? Porque temos pessoas que nós conhecemos, que não conhecem a verdade, ou até conhecem a verdade, mas se omitem em relação a essa e preferem continuar vivendo nessa idolatria terrível. E a gente tem que respeitar essas pessoas. Tanto é que eu ouvi isso, e isso me deixou bastante chateado, que não gostavam de que eu estivesse junto porque odeiam o nome Yahweh Yahushua. Foi a palavra que eu ouvi. Mas eu sou muito sincero em dizer, se a paz de Yahweh Yahushua, minha irmã Fabiana, que maravilha, obrigado por comparecer, que Yahweh dos Exércitos, a benevolência dele seja contigo e toda a sua família. E eu decidi, meus irmãos, que eu não ia mais fazer isso. Então eu comecei a não procurar mais as pessoas, mas a evitar um pouco de contato, porque se eles odeiam que eu pronuncie Yahweh Yahushua, eles não estão me odiando, estão odiando o meu Salvador, o meu Criador, porque já foi mais do que provado que esse é o nome que está acima de todo nome, porque ele vem do Pai. Então é Yahushua que nós deveremos prestar reverência. É Yahweh dos Exércitos que nós devemos adorar em todo momento. Só que a dificuldade maior, meus irmãos, é essa, sabe? E a gente acaba por não participar mais dessa, vamos dizer assim, dessa reunião com essas pessoas. Aí dizem que nós estamos, a gente está virando beduíno, que a gente está virando uma facção, que a gente virou uma seita, que a gente não se reúne mais, que o congregar, irmãos, como eu falei, eu não tenho conhecimento da Escritura como o irmão Arlindo, eu não tenho conhecimento da Escritura como a maioria dos irmãos, mas uma coisa eu aprendi e coloquei em meu coração, buscar o entendimento de cada palavra que a Escritura nos revela. E congregar apareceu lá quando o nosso irmão macho Moisés tirou o povo lá do Egito, ali surgiu a palavra congregar. E ela foi definida quando foi dada a ordem para eles se juntar para oferecer sacrifício. Era o propósito daquele dia, daquele momento. Eu não vou citar o texto aqui, é só para explicar, porque com certeza esse vídeo vai chegar a algumas pessoas nessa live, os irmãos vão compartilhar, e não vão entender. Porque a maioria dos irmãos não sabe o significado real do que é congregar, meus irmãos. Que para eles, denominacionalistas, tá, eles entendem, e eu aprendi isso, que o significado de congregar é estar reunido no mesmo lugar, mas não é isso. A paz de Yahweh Yahushua, irmã Alcinda, obrigado por comparecer. Que Yahweh dos Exércitos, a benevolência dele seja contigo e toda a sua família. Irmã Graciane, a paz de Yahushua, obrigado. Obrigado por estar conosco mais uma vez, dando esse apoio. Espero que o Altíssimo possa estar alcançando vocês no nome de Yahushua Mashiach, trabalhando de forma extraordinária como tem trabalhado na minha. Irmãos, congregar, a palavra congregar, o significado dela, irmãos,
para muitos não é nada. Para alguns é algo excessivo. Mas o significado é todos reunidos no mesmo propósito. Todos reunidos com a mesma intenção. Todos reunidos com o mesmo objetivo. Irmão, o meu objetivo é o reino. Se o seu objetivo é o reino, nesse momento, irmão, nós estamos congregando. Eu aqui em Guapimirim, Vale das Pedrinhas, e vocês aí, onde vocês estiverem. Irmão Arlindo em Niterói, né? Os demais irmãos aí estão espalhados pelo esse Brasil maravilhoso. Então, irmãos, isso é congregar. Não é reunidos no mesmo lugar. É reunidos no mesmo propósito. Tanto é que quando a figueira foi cortada, irmãos, tudo se espalhou. E Yahshua, ele disse no poço para a mulher de Samaria que não é aqui e nem lá. É para adorar em espírito e verdade. Onde é que você está hoje? De repente você está num ponto de ônibus. Adora aí. Até o sentido de adorar, irmãos, ele não é o sentido da palavra como nós entendemos. Sabe? A paz de Yahshua, irmão Rubens, que maravilha. Seja bem-vindo. Muito alegre pela participação do irmão. E adoração, irmãos, não é cantar, não é você estar ali somente orando. Irmãos, adoração é algo muito mais profundo do que isso, porque a adoração é a função que exige de todo servo de altos exércitos. Ô irmão, a função de adorar é tão maravilhosa que você serve com alegria, porque você adora. Olha só que coisa linda. A função de adorar é maravilhosa porque você cumpre toda a vontade, todo o desígnio do nosso Pai Celestial, através do nosso Rei Salvador Yahshua na nossa vida. A gente cumpre aquilo que foi determinado por Ele. Então, para vocês que esse vídeo vai chegar, que de repente não tem um entendimento, tá? Outra coisa que se confunde muito é em prestar culto, cultuar, todo mundo se reúne para cultuar. Não, irmãos, isso não é cultuar. Isso é uma reunião para estar ali prestando homenagens, reverência. A verdadeira adoração é a que está no livro de Mateus, Matitiel, que ele diz que entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fala em teu Pai em silêncio. Em silêncio ele vos ouvirá e recompensará. Que maravilha! Porque a adoração, irmão, é quando você se prostra. Quando você inclina a tua cabeça, põe ela no pó. Quando você tira todo o seu pensamento terreno, tudo que é da terra, você esvazia a tua mente. E naquele momento você se liga com o nosso Pai Celestial através de Yahshua HaMashiach. Isso é cultuar. Pois está escrito em Êxodo 20, porque não é para prestar culto. Eu tenho tradução aqui que diz prestar culto. A outra diz se inclinar perante outros deuses. Isso é cultuar. Isso é algo tão maravilhoso, irmãos, que chega a ser um individual. Para que você não chame, mas para que você atraia a atenção do Rosh Kadosh para você. Para que ele se manifeste na sua vida, porque é algo seu. A paz de Yahshua, meu irmão Domício Souza, aleluia, seja bem-vindo. Então guardem isso no teu coração. Congregar, todos reunidos no mesmo propósito. Nosso propósito é Yahshua, o nosso propósito é a nova Yahushalam, o nosso propósito é a salvação, o nosso propósito é o reino. Isso é propósito. É por isso que nós nos reunimos assim à distância. Por isso que muitos irmãos fazem live de estudo, passando a informação. Propósito de ajudar a crescer em espírito e verdade. A adoração. Quando você se põe na condição de servo, você está adorando o Altíssimo, porque você não nega com o seu comportamento, você não nega com a sua palavra, você não nega com a sua opinião. Porque o servo ele não tem opinião própria, a opinião vem do Espírito do Eterno para ele, e ele vai e desfere. A minha opinião é que todos nós devemos nos manter firmes na presença de Yahshua, para que naquele grande dia ele olhe para nós e encontre graça, porque por enquanto estamos lutando todos juntos. Adoração. Sabe, cultuar. Você, daqui a pouquinho, no seu compromisso com o Eterno individual, você presta culto a Ele, porque só Ele conhece o teu coração. Os irmãos sabem da história de nosso amado irmão, a gente tem aqui na nossa Bíblia como Samuel. Ele, antes dele ser concebido, a mãe dele era estéril, mas ela afirmou um propósito. Olha só que coisa linda, propósito. Ela chegou ao Altíssimo e disse: se você me der um filho e tirar essa vergonha, estou falando também do meu jeito, tá, irmãos? Tirar essa vergonha que eu carrego,
num determinado tempo, essa criança que tu vai me dar, ela não será mais minha, ela será tua. Isso é propósito, tá, irmãos? Se você tem o propósito de servir aí aos exércitos, na esperança de salvação e redenção, tá certo. Mas faça como ela. Não mude de ideia no meio do caminho, que o irmão Alindo ele tem falado muito a respeito disso nas lives dele segunda-feira, que tem irmãos que estão voltando atrás no seu comportamento, na sua forma de agir, nas coisas que estão ouvindo, estão voltando, estão regredindo. Não regrida. O seu propósito não é com homem algum, o seu propósito é com o Yahweh dos Exércitos. É ele que vai te honrar através de Yahshua Mashiach. É ele que supre a tua necessidade, é ele que consola você, é ele que cura tuas feridas. Não é homem. Propósito. E o Altíssimo achou graça nela porque ela entregou o coração e ele entendeu, ele viu. Falou, opa, eu dou a criança para ela porque ela reconhece que a criança que eu der não é dela, é minha. E Samuel foi para o templo, serviu no templo o profeta Eli, naquele período de juízes ali, os irmãos com certeza sabem. Tá bom, meus irmãos? Então eu vou estar dando início ao estudo. Tá? Eu gostaria só de passar essa mensagem aos irmãos, porque, aleluia, a gente tem vivido aí momentos turbulentos, tá? A nossa sociedade, a sociedade que vivemos, que nós conhecemos, irmão, ela está em decadência, tá? Ela está em decadência. A gente tem visto os sinais do anti-Mashiach, do anticristo aí, né? Que com certeza algumas pessoas que não falam na mesma língua que nós, né? Vão ver esse vídeo, tá? De repente pode estranhar. Então, a verdade é essa. E a gente está vendo aí as coisas acontecerem. A Escritura Sagrada, ela diz que em um dado momento vai acontecer que nós não vamos ter condições de comprar comida, mas vamos ter o dinheiro para isso. E vice-versa, né? Vai ter a comida e não vamos ter o dinheiro. Então, o que acontece? A Bíblia também relata que vai chegar o período que o justo viverá pela fé. Viver pela fé, não viver da fé. Sabe, irmãos? E a gente tem visto muitas pessoas hoje explorando a fé do próximo. E eu não estou aqui, né, para poder atacar ninguém, não atacar a instituição, nem nada disso, mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. Irmãos, eu gostaria que vocês aí, na sua humilde residência, para a honra e glória de Yahweh dos Exércitos, abrisse a escritura no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Nós vamos dar início ao estudo por ali. Tá, irmãos? Para a honra e glória de Yahweh dos Exércitos. Falei pra caramba já, né? São 6h19. Mas, irmão, me encontro muito alegre. Me encontro muito alegre que hoje, aqui eu vou falar, eu me encontro muito feliz. A minha esposa está aqui agora, chegou. A varoa que o Eterno usou para mudar a minha vida. Testemunho é lindo, irmãos. Um dia eu vou dar um testemunho curto. Tá, irmãos? Quando encerrar esse estudo, no último estudo, quando encerrar, eu vou estar dando esse testemunho, irmãos. Para os irmãos verem como é que o Eterno é maravilhoso. Romanos capítulo 8. Aleluia. Versículo 29. Achamos? Romanos capítulo 8, verso 29. A partir do 29. Irmãos, eu vou orar antes, enquanto aqui minha esposa está procurando. Uma breve oração, tá? Yahweh dos Exércitos, Pai Celestial, Criador do céu e da terra. Graças eu te dou, Pai, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor, pela tua benevolência, pela tua santidade. Pai, muito obrigado por tudo que tem feito na vida do teu humilde servo e na vida, Pai querido, daqueles que estão em nossa volta. Pai, muito obrigado que tem nos sustentado com mão forte e poderosa. Obrigado por ter nos revelado o teu santo nome, o nome do teu Filho. Obrigado, Pai, por ter colocado em nosso coração o desejo, Pai querido, de descobrir e viver o Evangelho genuíno, o Evangelho da ressurreição. Pai, nesse momento eu te peço que trabalhe na mente e no coração do teu servo para que saia somente as tuas palavras dos meus lábios. Que não saia, Pai querido, as minhas coisas, mas somente a tua palavra. Pai querido, que a tua vontade seja feita na minha vida e na vida daqueles, Pai querido, que essa mensagem alcançar nesta noite. Que tu possa estar tirando todo impedimento, todo impedimento, toda a confusão, Pai querido, das nossas mentes, do nosso coração,
tirando, Pai querido, a trave dos nossos olhos, no nome de Yahshua Mashiach, os tampões dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir e viver, Pai querido, e ver, aleluia, e cumprir, para a honra e glória do teu santo nome. Seja conosco, que não seja o teu servo, mas que seja a tua palavra, o teu Santo Espírito, através dos meus lábios, Pai, dos lábios do teu servo, para alcançar aquele que se encontra necessitado. No nome de Yahshua Mashiach, é o que eu te peço, te agradeço, que assim seja. Aleluia! Irmã Gliciana, é verdade, nem todos estão dispostos a deixar tudo pela verdade. E a gente está lutando, minha irmã, meus amados irmãos, a gente está lutando. E vou falar, vale a pena. Cada pedrada, cada calúnia, cada acusação, sabe, irmãos? Cada palavra mal falada a meu e a seu respeito, igreja, vale a pena. Porque o apóstolo Shaul disse que isso aí é coisa pequena, é um leve momento. Imagina, esse evangelho é lindo demais. Vamos lá, meus irmãos. Capítulo 8, verso 29 de Romanos. Diz assim: pois aqueles que Ial de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, esses também chamou. E os que chamou, esses também justificou. E os que justificou, esses também, aleluia, glorificou. Irmãos, não sei se os irmãos conseguiram pegar aí já de imediato. Por quê? Porque o texto ele começa dizendo que é aquele que o Altíssimo de antemão predestinou. Esses tempos atrás eu vi um vídeo falando a respeito de predestinação e muita gente é contra a predestinação, mas na própria Sagrada Escritura ela existe. E aqui está dizendo, irmãos, eu vou falar dessa forma, tá? Os irmãos podem discordar porque é um direito e eu gosto muito disso, de discordar e a pessoa ter um ponto específico a respeito disso é muito bom para o nosso crescimento. O que acontece? Irmãos, nós como igreja de Filadélfia, de acordo com a Escritura, nós como Filadélfia fomos predestinados já lá de trás. E isso é muito lindo, irmão, que nós estamos passando por todo esse processo, como eu e muitos irmãos, o processo denominacional, a curiosidade de conhecer a Escritura por causa às vezes de um texto. Oséias 4,6 diz que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também vos rejeitarei. Aí você aprende a respeito disso e começa a entender que, irmãos, que não é só ir lá, não é só fazer alguma coisa, mas também ter uma convivência com o Altíssimo, porque você já foi predestinado a esta convivência. Você já foi chamado por Yahweh dos Exércitos para fazer parte da família exclusiva dele. Olha, Leandro, irmão Leandro, por que família exclusiva? Porque a Escritura diz que, aleluia, versículo 29, porque de antemão ele conheceu, e ele também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então não é dentre todos os irmãos. Ou seja, não é todo ser humano que tem que vai conseguir alcançar isso. Pode alcançar a salvação, mas o reino não é para todo mundo, irmãos. A própria Escritura ensina isso. O reino são para aqueles que são chamados a isso. Porque quando você é chamado, irmãos, quando você é convocado para fazer parte de algo maior do que você tem que lutar o tempo todo, você não tem descanso. Você dorme lutando, você acorda lutando, você passa o dia lutando, você com a sua luta física, a sua luta particular e a sua luta espiritual. Você não pode fechar brecha. Por isso que a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela diz: vigiai e orai. Não o oposto, orar e vigiar. Não, você tem que vigiar. Primeiro de tudo, você vigia, irmão. Vigia com quem você anda, vigia o que você fala, vigia o ambiente que você está frequentando. Analisa tudo antes de você chegar.
tá passando numa rua, se é necessário entrar numa rua, o Eterno, ele é tão maravilhoso que o Ruach Kadosh que está em nós, ele nos dá essa condição de analisar tudo de uma forma muito rápida, não tão rápida quanto as irmãs, né? Que mulher, ela é tremenda, ela é muito mais rápida que nós para fazer análise. Mas a gente tem essa capacidade pelo Ruach Kadosh. E o texto ele vai dizer que, pois aquele que o Altíssimo de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ó, coisa linda. Já está dizendo, ele está falando para mim, para você, que você e eu, a igreja de Filadélfia, foi predestinada. Porque nós o conhecemos. Agora, antes não. Agora, nós agora o conhecemos. Porque nós conhecemos o nome. Nós conhecemos a essência. Nós conhecemos a pessoa, não física, de Jeová dos Exércitos. Mas nós conhecemos a sua essência. E ele está dizendo aqui, irmãos, olha só, eu acho lindo a garantia que a Escritura ela nos dá nesses 33 mil versículos que tem a Escritura, meus irmãos. Nessas 8.000 promessas que ela tem, ela nos dá tanta garantia. Não de uma vida fácil. Ela não nos dá a garantia de ter tudo aquilo que a gente quer. Mas ela nos dá a garantia, irmão, que se tivermos na presença, a gente consegue o inimaginável. Algo que você e eu, às vezes, nem imaginamos, chega até nós. Sabe, irmão? Eu vi um irmão postou que as pessoas que hoje o evangelho é só de bênção, prometendo bênção, 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 bênção. Realmente. Porque eu fui pesquisar a respeito do que é bênção e eu descobri que bênção é a chuva. Irmãos, a chuva já nos foi dada. Essa chuva de bênçãos, ela já caiu. E a maior dela foi o nosso resgate no madeiro e o ressuscitar no terceiro dia, que foi ainda maior. E o texto está dizendo, irmãos, que se a gente andar dessa forma, conhecendo a Jeová dos Exércitos, que também nos predestinou para serem conforme a imagem do Filho dele. Irmãos, essa parte ela é um pouco mais pesada, aleluia. Por quê? Porque olha a responsabilidade que eu e você temos, amados. Aleluia. A minha responsabilidade é sua. É viver de uma forma difícil, negando tudo a todo momento, rejeitando o mundo a todo momento, batendo de frente com a família, porque tem que escolher o eterno, tem que escolher Yahshua e não os nossos entes queridos, segundo a Escritura. Temos que passar por todo esse processo, porque é o processo, a gente vai ver aqui. Para depois, irmãos, a gente ser conforme a imagem de seu Filho. Já imaginou, irmã Fabiana? Você está aí passando por todo esse processo, que é algo particular seu, a sua luta, a sua peleja, o seu gigante, o seu mar vermelho, o seu deserto. E você, de repente, está andando na rua, assim, não displicente, mas com o objetivo de resolver algum problema, e do nada, a presença, aleluia, te enche. E as pessoas que de repente nem te notavam começam a olhar para você de uma outra forma. Claro que o inimigo vai usar para te olharem com ódio, mas também vão ver algo que é único e exclusivo seu. Porque você está buscando a face de Jeová dos Exércitos através de Yahshua todo santo dia. Sabe? Irmão Carlos, também é a mesma coisa. Todos os que estão à sua volta, onde você vive, onde você mora, dentro da sua parentela, também estão preparados para ver você cair. Mas em algum momento, se já aconteceu, mas se não aconteceu, vai acontecer. O Ruach Kadosh, ele vai te transformar. E eles vão olhar para você e vai falar assim, como é possível? Tudo que a gente fez para arrebentar ele, tudo que a gente fez para destruir ele, não pessoas, o inimigo de nossas almas. Temos que ter cuidado até para falar a respeito agora, irmãos, das entidades que se opõem ao Eterno, né? Que agora a gente tem que ter um certo cuidado. Mas inimigo, vale. E quando verem você de pé, vão querer questionar, indagar como você conseguiu. E a tua resposta é só uma. Joelho no chão e testa no pó. Aleluia. Porque quando você faz isso, irmão, você está manifestando em você
aquilo que a Escritura está prometendo. Pois aqueles, no plural, que Yahweh de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Recebe aí, gente. Recebe aí, irmãos. Recebe, igreja, porque vocês vão ser transformados. Aleluia. E vocês serão reconhecidos como verdadeiros filhos de Yahweh dos Exércitos, porque vocês serão a imagem, aleluia, de Yahshua Mashiach. Olha só que honra, irmãos, que privilégio. Mas para isso, devemos abdicar, irmãos, de tudo. Pensa na luta grande, não é verdade? Você tem que abdicar daquilo que você mais gosta, porque algumas vezes aquilo que eu e você gostamos não é que o Altíssimo Soberano gosta, que é para mim e para você. Eu tenho que me abster da minha forma de falar negativamente dentro da minha casa e onde eu estiver. Porque se eu sou negativo, eu não pertenço ao reino do céu. Eu não faço parte da família porque eu sou negativo. Tudo é um será, tudo é um talvez. A reclamação, irmãos, reclamar vem de regredir, irmão, andar para trás. Aí você clamar é a gente tá aí gritando, invocando, sabe, falando para as pessoas, clamar, a gente está passando a palavra, estamos clamando ao Altíssimo em momento de dificuldade, aí mesmo que a gente clama, não é verdade? Olha, os exércitos, anda com providência em meu favor, o negócio tá ruim, tá clamando, mas aí entra o reclamar de regredir, ou seja, tudo que você falou de bom, quando você reclama, você joga para trás, esquece, se abstém disso, isso não pertence a você, igreja. Esse é o maligno lançando aquele dado inflamado, fazendo que você reclama das coisas que estão acontecendo à tua volta, no teu dia a dia. E assim vai. Porque nós estamos vivendo a mesma situação, irmão. Tem diferença para ninguém. Nós estamos chorando perdas. Nós estamos perdendo a oportunidade de se sustentar. Nós estamos perdendo o controle na educação dos nossos filhos. Estão todo mundo no mesmo barco. E o inimigo está tão desesperado que ele está acelerando tudo. Porque verdadeiramente Yahshua vai vir lá em Yahshalã, nas nuvens, e vai dar ordem aos mensageiros para varrer os quatro cantos da terra e levar a noiva dele para ele. Segundo o texto, né, irmãos? E aí, como vai ser? Porque a Escritura diz que você é reconhecido por ele, porque você o reconheceu. A Escritura diz que ele vai transformar você e fazer com que você tenha a imagem conforme o Filho dele. Olha o privilégio. Aí eu vou usar o que o irmão Arlindo falou na semana passada. Se a casa tiver sem muro, irmão, se não tiver estruturado, não vai. E se você não tiver um foco, você não vai. O foco é Yahshua, é olhar para ele. Estão destacando pedra, madeira, caco de vidro, bala, seja o que for. Olha para ele. Aí diz o versículo. E aos que predestinou, esses também justificou. Olha o processo aí. Ó. Primeiro você foi predestinado, irmãos. Você foi predestinado a conhecer com antecedência o nome de Yahweh dos Exércitos. Você foi predestinado a conhecer com antecedência o nome de Yahshua HaMashiach, para que verdadeiramente você se convertesse a Yahshua. Porque o Espírito de Yahweh dos Exércitos em você testificou que Yahshua é o verdadeiro nome. Logo, Yahshua é o verdadeiro filho, não o bastardo, não o imundo, não o porco. Aí, ele diz, e os que chamou também justificou. Depois, irmãos, que passarmos por esse processo, vamos ser justificados. Né? As pessoas vão ser obrigadas, mesmo que não queiram, a reconhecer que a igreja de Filadélfia é a igreja verdadeira, sem placa, sem cor, sem parede, aleluia, sem telhado, sem forma. Mas quando se reúne, mesmo estando longe, aleluia, o inferno se abala. Eita glória. Aleluia. É lindo demais, irmão.
Aleluia. Glorificado, exaltado seja o teu nome, ó dos exércitos. Irmãos, é maravilhoso. Observai a Escritura. Atentai para as vírgulas, atentai para os pontos. O espaço que ela nos dá, irmãos, para que a gente tenha tempo de verdadeiramente se arrepender da jornada que a gente já trilhou e abandonar tudo. Por isso que eu sempre vou citar o exemplo do apóstolo Shaul, apóstolo Paulo, tá? E diz: e os que justificou, a esses também, aleluia, glorificou. Igreja, pela misericórdia de Al, pela benevolência de Al dos exércitos, não deixa nada mudar o teu foco. Aleluia. Não deixa que as situações cotidianas que você vive, toda a dificuldade que você passa, não permita em momento nenhum que isso venha abalar a sua estrutura espiritual, não. Não se deixa fraquejar. Estamos vivendo um momento agora que o Roscador está trabalhando poderosamente na nossa alma para que ele tome posse dela. Que a gente já, na carne, a gente já passou. Agora é o processo da alma a ser tratada para que nós possamos ser feita a imagem do Filho de Al dos exércitos. Irmãos, que honra, que privilégio. E a palavra diz que você, igreja, de onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você vai ser transformado. E o processo é esse. O chamado, a justificação e a glorificação. Se você já entendeu o seu chamado, honre ele, irmãos. Ou se você já recebeu o seu dom. Porque, irmãos, nós fomos chamados somente para uma coisa simples. Não tem essa baboseira que existe aí, isso e aquilo, não. Você foi chamado para ser servo. Você foi chamada para ser serva. Então sirva. Seja um exemplo na sua rua. Seja um exemplo na sua casa. Seja um exemplo na sua comunidade, na sua cidade. Independente da situação que você esteja passando, seja um exemplo. E quando alguém te perguntar se está tudo bem, aleluia, mesmo que não esteja, você diz: está tudo bem, aleluia. Porque dos seus lábios, irmão, não pode sair palavra contrária, a não ser aquilo que vem do céu. Se você chora de tristeza hoje, irmãos, amanhã você pode até continuar chorando. Mas uma coisa é certa. Enquanto você se mantém na posição de servo, mais que você chore de tristeza, eu creio que Al dos exércitos envia um mensageiro para recolher as tuas lágrimas. Porque é nesse momento que você chora que você se sente frágil, né? Mas é também o momento que você sente o mover do eterno na minha e na tua vida. E agora, irmãos, nós vamos dar continuidade a essa palavra, tá? Vou procurar não fazer um vídeo muito longo, irmãos, para poder não enfadar os irmãos, tá? Vamos continuar em Romanos, só que agora no capítulo 14, verso 10, versículo 10 ao 12. Você pode ler aí, Manuel, por favor? Romanos 14, 10. Isso. Para a honra e glória de Al dos exércitos. Romanos 14, 10. Isso. Aleluia. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Yahshua, porque está escrito: como eu vivo, diz o Altíssimo, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Yahweh. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Yahweh, assim que não nos julguemos, mas uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Amém. Que assim seja. Irmãos, o que acontece?
A irmã Manuela, minha esposa amada, ela leu o texto aqui a partir do versículo 10. Do 10 ao 12. Eu vou repetir, que ela está sentadinha lá no sofá, está um pouquinho longe. Vós, porém, por que julga o seu irmão? Está acontecendo isso direto conosco, meus irmãos. Nós estamos sendo julgados pelo homem, não julgado com justiça. E você, por que despreza o seu irmão? Estamos sendo desprezados também, meus irmãos. Nós vemos que o mundo não está nos aceitando mais. Outro tempo, até nos aceitava, porque o nosso posicionamento era um posicionamento denominacional. Agora o nosso posicionamento é do Evangelho do Reino, é do Evangelho da Justiça, da verdade. Sem fermento. Esse é o nosso Evangelho. Isso é o que nós estamos buscando viver. Estou falando de nós, irmãos, porque eu sei que, como eu, a maioria dos irmãos tem lutado, tem suportado as afrontas do inimigo dentro da sua própria casa, em vários âmbitos da vida, no seu dia a dia, para poder continuar firme de pé na presença. E como eu, muitos já deram vontade de chutar o balde e acabar com tudo. Mas se lembraram que não fizeram o trato com o homem, fizeram o trato com o Eterno. Foi o que o irmão Leandro fez. E o texto diz: pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Ial, como está escrito. Não vai escapar ninguém. Vai ter que ir. Porque vai ser nesse tribunal, irmãos, que aquele que diz que nós somos malditos, por clamar Ial e Yahshua, eles vão ter que reconhecer que Yahshua é o rei. Eita glória! Então, se está ruim para você hoje, se está dolorido, doloroso, pesado, suporta firme, porque é momentâneo, é só um pouquinho de tempo. Você não vai ficar mais 40 anos nesse sofrimento, fazendo analogia ao deserto. Você não vai. Porque você está abandonando totalmente a desobediência, assim como eu, para viver uma vida reta na presença de Yahweh dos Exércitos. É Yahshua, meu e seu Salvador. E diz o texto, ainda no versículo 11: por minha vida, diz o Eterno, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Yahweh. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Yahweh. Comece já, desde o momento em que você conheceu Yahweh Yahshua de verdade, a aparar as tuas arestas. O galho que está passando para fora do muro e está causando escândalo, vai lá e poda ele. Aquilo que não está correto, começa a consertar. Se a tua vida conjugal é uma vida difícil, porque só você professa Yahweh e o companheiro ou companheira não professa e te recrimina por isso, propósito, você e Yahweh dos Exércitos, se ele está no controle, o Eterno, através do Espírito, vai convencer ela ou ele. Porque quando eu vim para Yahshua, foi bem complicado. A minha esposa não faz os estudos que eu faço, mas testificou na vida dela que Yahweh é o Criador verdadeiro e Yahshua é o nosso verdadeiro Salvador. E ela professa Yahweh Yahshua. Nem precisou ter uma contenda relacionada a isso, eu prostrando para adorar Yahweh dos Exércitos, reverenciando Yahshua, meu Rei e Salvador, e ela saindo para fazer outras coisas. Não teve isso. Então confia em Yahweh dos Exércitos. Entrega tudo para Ele, que Ele vai fazer. Tendo em vista que cada um vai dar conta de si, mantenha-se de joelho para auxiliar o teu próximo em oração. Mas não tente convencê-lo de que ele está errado ou você está certo. Mas também não se permita que ele venha gritar com você, apontando o dedo para você, dizendo que você está errado. Não faça isso. Apenas ore. Apenas entregue a ele essa situação. Porque se for da vontade dele,
que eu creio que é, essa pessoa, ela vai entender que verdadeiramente você é servo e que verdadeiramente você está caminhando da forma correta, conforme diz a Escritura. Tá, irmãos? Guarda isso. Agora nós vamos lá para encerrar no capítulo 7, verso 18 de Romanos. Capítulo 7, verso 18. Irmãos, eu amo demais a Escritura. De vez em quando ela me dá uma lição, sabe, irmãos? Assim, uma lambada violenta. Mas eu continuo amando a Escritura, irmãos, porque tudo que eu quero saber a respeito da minha vida, de como eu devo ser, o que eu tenho que fazer, como eu devo agir, eu estou vendo aqui. Só que tá doendo, não tá sendo fácil não. Versículo 7, irmãos. Capítulo 7, verso 18, perdão. Essa letra miúda é uma benção. Aleluia. Verso 18. Irmão, guarda essa mensagem aí no seu coração. E na segunda-feira, o irmão Arlindo vai estar lá na live, né? Vai ter também o Partir do Pão. Eu gostaria que os irmãos analisassem bem tudo que é falado, irmãos, por cada um de nós. Não seja displicente, vai para a Escritura, busca entendimento a respeito disso. Porque se eu, o irmão Leandro, estiver servindo algo salgado demais aos irmãos, o irmão pode chamar no privado e falar: irmão, aquela palavra que você falou a respeito do texto, ó, aquela palavra ali está equivocada. Porque eu sou irmão de vocês, eu não sou melhor não, tá? Vamos lá. Verso 18 do capítulo 7 de Romanos. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isto faço. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Irmãos, essa palavra aqui, quando eu recebi dentro desse estudo, essa mensagem, eu fiquei bastante atribulado, porque eu falei assim, pô, mas não tem como. O exemplo que Shaul se tornou, não tem como ele falar um negócio desse. Mas eu me lembrei do texto lá de Gênesis, irmão, que a Escritura Sagrada ela vai revelar na criação que no jardim havia, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E isso deixou irmão Leandro, ele fica muito pensativo. E minha esposa fala, eu fico agoniado, porque eu sou agitadão, eu fico andando para lá e para cá. Ela fica assim, pô, tá ficando maluco? Eu falei, pô, o texto da Bíblia, ele é complicado. Minha esposa já falou que eu tava ficando doido, tá, gente? Já falou, não foi uma nem duas vezes, não. Ainda mais eu. De vez em quando, né, acontece. O que acontece? Aí, esse texto ele bateu porque Adão, antes de pecar, Adão ele não precisava comer a árvore da vida porque ele já tinha a vida eterna. Ele já tinha alcançado isso, porque ele não tinha pecado. Ele era o ser humano perfeito. Os irmãos eu creio que vão concordar. Porém, quando Adão teve a atitude de pecar, porque Eva tinha pecado, mas até aí estava tranquilo, que não podia pecar Adão. Não dizendo que Eva podia. Ela não podia, nenhum dos dois podia. Mas se você for entender, o significado da igreja começa a partir daí. Aí Adão vai e peca. Naquele momento, irmão, que a Eva, induzida pela serpente, peca, cai e derruba Adão, eu entendi. Os irmãos podem questionar, irmãos, depois podem mandar mensagem a respeito. A natureza do diabo acabou entrando em Adão. Porque Adão tinha somente a natureza divina. A pele de Adão não era como a nossa, era diferente. Provavelmente o sangue também não. O lugar que ele vivia era tudo perfeito. Ele era perfeito. Mas ele alcançou a imperfeição por causa do pecado. A natureza do diabo entrou em Adão. E ali, quando o Eterno aparece na virada do dia, o procurando,
que é algo assim que, se você for parar para analisar, não dá para entender, porque o Eterno não precisa procurar. Porque ele, sendo ele, o Eterno, quem é só ir direto lá, mas a Bíblia é extraordinária que ela mostra que o Eterno respeita. Mesmo sendo ele o Criador, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, ele respeita você. Ele respeitou Adão e quis ouvir de Adão o que tinha acontecido. Ele pergunta, ele chama Adão. Adão, meu filho, cadê você? Vim trocar ideia contigo aí, o que houve? Nomeou quantos bichos? Adão escondido, com a folha de parreira, né? Outras Bíblias falam folha de uva, coqueiro. Tem muita... Mas ele estava lá com o seu corpo coberto, aí ele diz... Eu vi que eu estava nu, eu descobri que eu estava nu, e aí eu me escondi. O Altíssimo nem desenrolou muito. Quem falou que você estava nu? Aí, olha aí o espírito do diabo, irmãos. Vigia, igreja. Porque isso é extraordinário, a revelação de que a igreja, quando ela não está na presença, o espírito do diabo que trabalha dentro dela. Isso é um fato que a gente está vendo isso hoje. Adão foi e diz assim, a mulher que tu me deu. Aí, Eva vai falar assim, aí ele fala, e quem te mostrou, te revelou isso aí, Eva? Como é que foi essa história, Eva? Falou assim, a serpente falou que eu podia comer, ela me seduziu, eu fui comer, aí... Olha que beleza. O Altíssimo foi lá, irmãos, e sacrificou o cordeiro para cobrir o homem. Aí, com a pele de cordeiro, né, irmãos? Aí depois, o Eterno vai lá e sacrifica o cordeiro, e sacrifica o homem para devolver. Olha que interessante. Adão foi coberto pela pele de cordeiro. O sacrifício é o do cordeiro. No madeiro, o cordeiro foi crucificado para nos devolver a essência. Tendo em vista, irmão, o que esse texto está dizendo, bastante atenção, porque bem sei que nisto a minha carne não habita bem nenhum. Porque ainda que eu e você estejamos lutando, a natureza do diabo ainda está em nós. E a gente tem que vencer. Temos que nos manter firme, perseverante, que a Bíblia manda perseverar, então persevera. Não vacila. Porque o inimigo ele é sujo, ele está ao teu derredor, esperando uma oportunidade para te acusar, te derrubar, jogar você dentro de uma cova. Mas enquanto você se mantiver na presencial dos exércitos, envia o mensageiro dele para te livrar dela. Não para fechar a cova, que o Eterno não é coveiro, mas ele tira você dela. Ele desvia você do caminho torto, do caminho errado, para colocar você no caminho reto. Se em algum momento você pensou, porque alguém se levantou contra você e você falou assim... Se fosse em outro tempo, irmão, vigia com esse pensamento. Porque esse pensamento não é de nova criatura, é pensamento de quem ainda tem a natureza do diabo. Falo por mim, irmão Leandro. Não posso passar nada que eu não esteja vivendo ou tenha vivido, irmão. Não posso compartilhar um versículo dessa escritura que eu não esteja buscando viver. Que se eu fizer isso, eu sou mentiroso. Que Eterno derrame o fogo dele sobre mim e me consuma. Mas você e eu temos que buscar a transformação todo santo dia. Nós não podemos vacilar. Se no teu trabalho tem aquele indivíduo que vive infernizando você para fazer com que você erre, para que você seja humilhado perante os colegas de trabalho e até mesmo mandado embora, e a vontade que você tem de ir lá e torcer o pescoço dele, vigia. Vigia, porque esse pensamento não é teu. Porque aquele que eu e você representamos hoje, ele não levantou uma mão para ninguém. Falei na semana passada do texto que tem aqui dizendo que ele chegou no templo e quebrou tudo. Eu não acredito. Porque ele mandou dar outra face. Eu não acredito. Irmão Leandro não acredita nisso. Para mim, para irmão Leandro, não estou afirmando nada. Mas para irmão Leandro aquilo é acréscimo. Porque aquele que eu represento tinha espírito de mansidão, temperança, domínio próprio, amor incondicional. Era o ser humano perfeito. Por isso ele foi colocado como segundo Adão, para nos revertir do espírito que Adão perdeu lá. O cordeiro foi sacrificado. O cordeiro foi sacrificado para cobrir o homem.
Depois o homem, o filho do homem, foi sacrificado para que o homem fosse revestido totalmente do Ruach Kadosh. Aleluia. Eita glória. O pecado, irmãos, ele vai pelejar contra você o tempo todo. Porque é exatamente o que o texto está dizendo. Aleluia. Pois querer o bem está em mim, mas não o realizar. Analisa como é que querer o bem está em mim, mas não o realizar. Porque você e eu não conseguimos realizar por causa dos nossos desejos, por causa daquilo que está entranhado na gente. O espírito do diabo está ainda lutando para que o Espírito do Eterno, o Espírito do Santo, não se manifeste plenamente e você seja totalmente revestido. Porque quando você for totalmente revestido, sua carne foi tratada, sua alma foi tratada e agora falta você ser glorificado. Porque o Espírito do Eterno, quando ele trata a tua alma, você está sendo justificado. Mesmo que não te aceitem, tem que reconhecer que você é servo aonde quer que você esteja. Aleluia. Glorioso e alto dos exércitos. E aí, irmãos? Muitas das vezes, né? A gente não consegue praticar o bem porque às vezes a gente fala, pô, mas eu fiz isso ontem. Pensa. Pô, mas eu fui lá no irmão, orei com ele, acho que já tá bom. Tá não, irmão. Você tem que gastar todo o tempo que você tem em vida nessa terra, andando em cima dela. Não para evangelizar, como está descrito no livro de Matitial de Mateus, percorreram toda a terra, evangelizando, pregando aos povos, mas vocês estão transformando eles em mais filhos do diabo do que vocês mesmos. Não é esse. Você não evangeliza com palavras não, irmão. Só não. A palavra ela é importante para você apresentar o evangelho. Mas a tua vivência, o teu comportamento, as tuas atitudes no seu meio familiar, no seu meio profissional, na onde você vive, é fundamental para que o evangelho seja pregado de verdade. Porque palavras, irmão, a gente vê um monte aí que prega até bonito. Mas o que tem sido revelado a respeito desses, cada escândalo que estão surgindo a respeito desses. Então, irmãos, nós não podemos vacilar com o evangelho do reino. O evangelho de justiça, não. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Aleluia. Reconheça que você ainda é um pecador, pecadora. Reconheça que você necessita de verdade ser transformado, transformada pelo Espírito do Eterno, que lá no madeiro foi derramado sobre toda a carne. Mas ele só vai trabalhar na vida daqueles que verdadeiramente querem ser transformados. E na infinita benevolência de altos exércitos, irmão Leandro e a minha família, eu desejo alcançar a imagem do Filho. Porque foi a promessa que esse texto deu para mim e para você. Fiquem com essa palavra. Agradeço por cada um de vocês que pôde estar participando. Se possível, compartilhe a mensagem. Não permita que as palavras que vêm para te desanimar entrem e sejam guardadas. Mas se elas entrar, que elas passem direto e não os atinjam. Porque na semana que vem nós vamos dar continuidade, mas falta pouco agora, já está acabando. Tem bastante tópico, mas a gente está procurando fazer um trabalho diferente, irmãos. Porque eu preciso, e se eu preciso e tenho vivido coisas extraordinárias, eu não posso guardar para mim. Que o final de semana de vocês seja maravilhoso, repleto de maravilhas, mas também cheio de luta, cheio de dificuldade, para que vocês possam glorificar aos exércitos por cada vitória que vocês têm. E cada vez que vocês sofrerem alguma derrota, vocês também glorifiquem a Yahweh dos exércitos pela derrota, porque é nelas que vocês vão aprender
e entender aonde estão falhando, porque é o que o irmão Leandro faz. Não é bom. Eu sei que não é bom. Eu queria viver coisas maravilhosas o tempo todo, mas não dá. Não tem como. Porque o projeto de vida do Eterno para nós é eu ser trabalhado aqui na terra para alcançar o reino. Então, como vai trabalhar se só tem coisa boa? Como vai ser preparado? A gente vê as pessoas na cutelaria, né? Antigamente era ferramentaria, preparando uma foice, um machado, um facão, uma espada. O processo que é. A fornalha é aquecida extremamente quente. E ali dentro é colocado o aço. Quando o aço sai, vai para a bigorna e tome marreta em cima. Ainda não tomou forma? Volta para a fornalha. Esses somos nós, irmão. Depois de bem aquecido mesmo, flamejante, tira, vem para a bigorna de novo e marreta. E esse processo é feito continuamente, várias vezes, até tomar forma da ferramenta que o ferreiro quer, que o cuteleiro quer. Da mesma forma é o vaso. O vaso, se ele não fica bom, fica torto, o olheiro joga fora, despreza. Mas quando o vaso toma a forma perfeita, fica bem acabado, pode comportar aquilo que ele imaginou. Ah, irmão, que coisa linda. É colocado no lugar de destaque na prateleira. A ferramenta é desse jeito. Então toma esta palavra, guardem nos vossos corações, continue me ajudando em oração, não orem por mim, me ajudem em oração, que eu vou estar orando pelos irmãos também, pela infinita misericórdia, porque não é fácil, tá? Eu agora entrei em um processo maravilhoso de novo, irmãos. Estou desempregado, mas a benevolência de Deus está sobre a minha casa, não tem me faltado nada. E ainda procuro me esforçar para ver se eu consigo ajudar algum irmão que me pede ajuda, ou irmã. Não está fácil, porque o coração das pessoas não estão quebrantados para ajudar ninguém. Mas aqueles que o Eterno prepara, quando a gente chega, já está tudo pronto, tá? Que o final de semana de vocês seja abençoado. Tomem conta uns dos outros em oração, tá? Guardem aquilo que a Escritura tem dado para nós guardar, tá? Não permita que o inimigo venha, seja tomar o seu pensamento. Aleluia! A paz de Alcha, Mariva Cardoso. O vosso pai era ferreiro. O negócio é tenso. É tenso. Eu vi os vídeos, eu fiquei impressionado. Tomei isso para mim sendo eu desse jeito tratado por Yahweh dos Exércitos. Tá? Que essa mensagem possa alcançar o coração de vocês. Que vocês se aproximem cada vez mais no espírito de Alcha. Se aproximem. Sejam uns com os outros. E quando alguém se levantar contra um de vocês, não precisa brigar. Não olhe de cara feia. Não fique com isso na mente. Entrega a Yahweh dos Exércitos, que ele vai resolver. Ele já fez isso antes. Ele continua fazendo porque ele não mudou. Se vocês foram chamados por ele como ele diz que foi, uma escritura diz que nós fomos, ele vai comprar a tua briga. Ele vai te defender. Ele vai julgar a tua causa, seja ela qual for. Só não se esqueça que você tem que estar sempre na posição de servo. Tá? Não se esqueça que você e eu, nós somos servos. A gente não é outra coisa. E como servos, a gente ajuda. A gente serve. Seja em oração, seja com alimento, seja com uma oferta a quem precisa. Tá? Que a benevolência de Yahweh esteja com cada um de vocês. E no próximo sábado, às 18 horas, estaremos aqui. Segunda-feira, o irmão Arlindo vai estar trazendo a mensagem também na live. E com o irmão Arlindo é pedreira, tá? Que vocês possam receber tanto quanto eu recebo.